Meu nome é Ivone Zeger. Eu sou advogada, especialista em direito de família e herança. A esposa, quando faleceu, em 2012, ela deixa um testamento, deixando tudo, 50% da parte disponível dela para o zagalo. Quero lembrar, quando você tem herdeiros, e no caso ela tinha 4 filhos, ela não poderia abrir mão de 100% do patrimônio dela para deixar para quem ela quisesse. Quando você tem herdeiros necessários, você só pode deixar 50%, que é a sua parte disponível. Os outros 50% serão naturalmente divididos entre os herdeiros. Muito bem. Ela faz um testamento, deixa a parte disponível dela totalmente para zagalo e, na ocasião, os filhos, e o que nós ouvimos na imprensa em geral, é que eles abrem mão. E posteriormente, alguns anos depois, enfim, eles se arrependem e não querem mais essa sensação de ter deixado tudo para o pai. Agora eu preciso que vocês entendam o seguinte: quando na imprensa nós ouvimos abrir mão, o que verdadeiramente aconteceu, vamos falar um pouquinho do juridiquês, eles renunciaram à herança da mãe e deixaram, portanto, tudo para o pai. Quando eles renunciam, e a renúncia é alguma coisa irrevogável, você não consegue mudar, seja 24 horas depois, um mês depois ou anos depois. Uma vez que você renuncia à sua herança, renunciado está, e esta atividade ou motivação de renúncia fez com que o pai ficasse muito desgostoso e por esse motivo ele acaba fazendo um testamento e fazendo coisas que, na verdade, os outros filhos não gostaram. Como eles eram casados em comunhão universal de bens, portanto, pela lei, cada um já detinha 50% do patrimônio, ou melhor, eles detinham 100% de tudo que eles tinham, daquilo que eles teriam recebido de doação ou de herança dos pais, enfim, tudo que eles tinham era uma coisa só, 100%. E, evidentemente, pelo regime de bens, cada um, portanto, detinha 50% de todo o patrimônio. Quando há o falecimento, o que acontece? Cada um, portanto, continua com 50% por força do regime de bens, e ela que determinou em testamento que ela queria deixar a parte disponível dela para o marido, ela podia fazer isso e o fez. Então, em testamento, ela deixa toda a parte disponível para o marido. Perfeito! Os 4 filhos receberam o restante, a outra metade, que foi dividida em 4 partes iguais, justamente para contemplar a parte da herança. Então, é importante que isso fique claro. Você pode dispor, se tem herdeiros necessários, filhos, na falta, netos ou bisnetos, ou se você não tem essa categoria, essa classe de herdeiros, em seguida você tem os pais, os ascendentes, são pais, na falta de pais, avós ou até bisavós. E também o cônjuge, a depender do companheiro, a depender do regime de bens. Então está muito claro para a lei que quando a ex-esposa deixa uma parte do que ela podia deixar para o ex-marido, ou para o marido, no caso ela falecida, está perfeito. A outra parte vai perfeitamente para os 4 filhos e acontece que os 4 filhos, à época, renunciaram aos bens em favor do pai. Está perfeito. Só que depois você não pode se arrepender. No caso do zagalo, que nós estamos aproveitando as informações, quando ele faz um testamento, ele ficou entristecido com os filhos por conta daquilo que eles, na época, abriram mão ou renunciaram à herança da mãe em favor dele, e posteriormente eles quiseram mudar, isso o entristeceu tanto, e por outros motivos que a gente sabe alguns e não sabe de outros, que ele resolve fazer um testamento e deixar tudo para um dos filhos. E você pode me perguntar, mas isso é possível? Sim, é possível.
Repetindo, quando alguém tem herdeiros necessários, que no caso do Zagallo eram os 4 filhos, mesmo assim, e você que tem um comércio, você que tem uma loja, uma pequena empresa, enfim, você que está nessa situação, que é casado ou casada, ou está em união estável, que tem filhos, seja do seu casamento, da sua união, ou filhos de relações anteriores, você precisa entender o seguinte, importantíssimo. Você, isso é uma das coisas que eu chamo de mais democráticas na área do direito, você é o único que pode fazer um testamento, que é esse documento importantíssimo. É só você que pode fazer e dizer o que você gostaria que fossem feitos com seus bens. Você é o que vai dizer, os meus bens, eu quero que fiquem assim assado. Você tem o direito de deixar, se tem filhos, netos, bisnetos, ou na falta deles, repetindo, ascendentes, pai, mãe, ou cônjuge, ou companheiro, você só pode testar sobre 50% de tudo que você tem. Então imagina, eu tenho uma casa, um terreno, uma casa na praia, um meu apartamento, um automóvel, uma poupança, suponhamos. Você pode e deve, eu diria, fazer um testamento e deixar, por exemplo, aquilo que você pode fazer, 50% desses bens todos você pode deixar para uma só pessoa, para várias pessoas, pode ser da sua família, pode ser um amigo, pode ser uma instituição de caridade, ou um amigo, uma instituição e um filho ou 2 filhos. Você entende? Agora, os outros 50% de tudo que você tem, obrigatoriamente será dos seus herdeiros, sejam filhos ou pais vivos, enfim, a depender da classe de filho, de filhas ou ascendentes ou descendentes, vai ficar para os seus herdeiros necessários, e a lei é muito clara. No artigo, inclusive, 1829, para quem tiver interesse em buscar, em pesquisar, o artigo 1829 do Código Civil, ele vai dizer exatamente isso que eu estou comentando com vocês. Então, no caso do Zagallo, que ele deixa no testamento, lembra que ele podia deixar 50% de todo o patrimônio dele, porque os outros 50% obrigatoriamente são dos outros herdeiros, mas ele deixa para um só filho. Pode? Pode. Ele podia e fez, deixou para um só filho. Ele poderia ter deixado para uma pessoa que nem era família, por exemplo. Podia. Só que os outros 50% obrigatoriamente vão ficar para os 4 filhos. No caso do Zagallo, ele deixa 50% da parte disponível dele para esse filho, e os 4, inclusive este filho que foi agraciado com 50%, também vai receber uma parte desses 50% que ele deixa naturalmente pela lei para os outros. Vamos lembrar que filhos, independente da forma, se eles vieram dentro do casamento, fora do casamento, numa relação futura, enfim, filhos reconhecidos, todos têm o mesmo direito. Então, em relação à herança, todos eles terão o mesmo direito. Você pode privilegiar algum deles? Pode, mas lembrando que 50% só. Com 50%, os outros que vão estar obrigatoriamente para os outros herdeiros, não tem problema nenhum. Com 50% você pode privilegiar. É inteligente quando você toma consciência de que aquilo tudo que você fez, que você trabalhou, o teu pequeno negócio, o teu grande negócio, você pode fazer, por exemplo, uma coisa que nós temos feito muito, um planejamento sucessório. Você vai dizer, não, mas eu só tenho um pequeno negócio, uma loja, um imóvel, um apartamento. Enfim, não importa. Se você consegue fazer em vida um planejamento sucessório, eu não vou dizer que ele é simples, obviamente, dependendo do que você tem de patrimônio, ele pode ser muito mais simples do que alguém que tem um patrimônio muito grande, que tem muitos filhos, que tem um casamento, outro, que não se separou, não tem uma separação judicial, um divórcio, mas já tem também uma união estável, então não houve a partilha de bens
com seu companheiro ou seu cônjuge e você pode vir a falecer, como você não partilhou os seus bens do casamento, porque você não fez uma separação judicial ou um divórcio, este ex-cônjuge tem direito na sua herança, mais do que só da parte que cabia a vocês e a depender do regime de bens, parte que caberia a esse que está separado, ele tem direito numa sucessão. Não pensa que só porque você se separou e não partilhou bens, ou se divorciou e não partilhou aqueles bens do seu casamento ou união estável anterior, que você vai se livrar. Não, então agora eu já sei, ele ou ela não vão ter direito. Tanto vão ter direito que tem. Eles vão entrar no inventário juntamente com sua nova esposa ou seu novo companheiro, enfim, junto com seus herdeiros. Por quê? Era um direito adquirido por força do casamento ou da união estável e por força da escolha do regime de bens. Por isso que eu sempre digo, e isso é uma orientação muito, muito forte, eu digo muito positiva, há muitos anos eu só falo dessa forma e as pessoas que estão acordando e acordaram. O teu regime de bens, o teu casamento ou na sua união estável é a coisa mais importante que você pode escolher para a sua vida, vida do seu companheiro, enfim, e dos seus filhos. É a coisa mais importante. Se você escolhe bem o teu regime de bens, você pode ter certeza que todas essas coisas que nós estamos conversando serão muito mais fáceis. No caso de Palmeirinha, se ela tivesse uma mulher inteligente, uma mulher esforçadíssima, que dedicou a sua vida a poder dar o conforto para suas filhas, se ela tivesse realmente feito um pequeno, eu repito, um pequeno planejamento da sua vida, daquilo que ela tem, do que ela deixou, ela nunca imaginou que as filhas fossem se degladiar por conta de dinheiro, por conta de patrimônio. Eu tenho certeza que ela pensou dessa forma. E mais, eu tenho certeza que você também não imagina isso. Nossa, mas os meus filhos se dão super bem, eu eduquei muito. Eu não tenho dúvida. Só que o futuro, ninguém sabe. A bola de cristal normalmente ela é quebrada, então a gente não sabe como resolver esses assuntos. A melhor coisa, procure um especialista. Converse com ele, mostre a sua necessidade, o que você gostaria. Mesmo que até seus filhos ou parentes, enfim, digam, não, mas não precisa, está tudo em ordem, eles vão se ajeitar. Não pense dessa forma. Nós todo dia temos exemplos de como essas coisas que não são resolvidas no momento certo acabam atrapalhando tudo aquilo que você construiu. Por quê? Porque você imagina o dispêndio de tempo, dinheiro, esforços que estas coisas não bem resolvidas vão gerar no patrimônio que você construiu. Ninguém precisa abrir mão. Se você quiser abrir mão, e eu repito a palavra, abrir mão em direito sucessório significa renunciar. Eu não quero nenhum bem. Eu vou dar mais um detalhe, agora eu vou abrir um parênteses. Quando se renuncia a parte que caberia da herança, lembra, você não pode dizer, bom, suponhamos, tem 3 imóveis, mas eu não quero este, eu só quero esses 2. Então eu vou renunciar a este e vou ficar com esses 2. Posso? Não, não pode. Quando você renuncia na herança, você renuncia à totalidade dos bens que caberiam a você. Então, se você não gosta de um, mas aceita os 2, ou gosta de 2 ou aceita um, não adianta. Ou você renuncia a tudo, e quando você renuncia a tudo, esses bens vão para os outros herdeiros, ou você aceita tudo, mesmo não gostando de um ou outro, e depois que você aceita, paga os impostos, enfim, aquilo que a lei determina, e depois você doa, você vende, faz o que você quiser. Mas quando existe isso, quando existe uma renúncia, é renúncia. Não dá para voltar atrás. Muito bem. Se então você tem um negócio, você vem a falecer, você tem uma companheira, que é uma sócia ou não, você tem filhos de uma relação anterior ou dessa relação, não importa. Esses filhos, eles podem não querer
seguir o negócio. Então, se eles não querem seguir o negócio, não, o negócio eu não quero, mas me interessa a casa da praia. Ah, o negócio não me interessa, mas me interessa a fazenda, o sítio que meu pai ou minha mãe estão deixando. Não, mas o negócio não me interessa, mas me interessa os dividendos de uma conta corrente ou das aplicações que meu pai ou minha mãe fizeram em relação a... Não pode. Não é assim. Mesmo que você não queira saber do negócio, e o negócio faz parte do todo da herança. Então, se você renuncia ao negócio nesse momento, você está renunciando a tudo aquilo que você imagina que poderia ser seu. Não. O negócio, então, se você renuncia, vai ser dividido entre os outros herdeiros. A sócia, que pode ser ou não, veja, uma sociedade muitas vezes não é com seu companheiro, marido, mulher, não, é com sócio, um terceiro, que você tem a sociedade e ele vai entrar também nessa distribuição, porque ele tem interesse de repente em comprar a parte do negócio ou em vender para os herdeiros a parte do negócio. Então, por isso que eu digo que você fazer um planejamento sucessório, um planejamento patrimonial, mesmo que seja um pequeno patrimônio, é inteligente, porque você pode fazer modificações de contrato, você pode fazer uma holding. O que é uma holding? É uma empresa-mãe que tem negócios ou patrimônio, imóveis junto, e você faz uma empresa só para administrar tudo. Você já identifica quem vai gerenciar ou não, se os seus filhos vão poder entrar no negócio, porque o negócio é teu. Você determina como você quer fazer. Então, tudo isso é possível, mas eu repito, converse, oriente-se com um advogado, eu vou falar advogada, da sua confiança, para que você tenha isso tudo bem esclarecido, bem fundamentado, bem orientado, e que você, no final, não acabe perdendo uma boa parte, ou muitas vezes tudo, em função de não se preocupar com isso. O tamanho do patrimônio, lamentavelmente, que a gente pensa, não, mas um patrimônio pequeno, eu tenho só uma loja, um pequeno supermercado, um grande supermercado, o que eu vou dizer? Eu tenho 2 filhos. Não, eles vão se entender. Deixa, vai acontecer. Não faça isso. Você se matou, você fez das tripas coração para poder manter até o momento que você pôde, fez tudo possível, e isso, graças ao seu negócio, você conseguiu pôr comida na mesa, dar estudo aos seus filhos, ter uma vida pelo menos minimamente confortável, ou talvez você teve a possibilidade de fazer um grande patrimônio com imóveis, não importa. Até um pequeno negócio, se você tiver, entender tudo o que eu estou dizendo e fizer um planejamento, muitas vezes é somente, a depender do patrimônio, um testamento. No testamento você já dispõe, olha, eu tenho só esse negócio, mas quem eu quero que gerencie é este filho. Eu quero que quem seja o testamenteiro, quem seja o inventariante, este filho, porque ele já está mais afeto ao negócio. Não adianta o outro filho querer, porque ele tem mais interesse momentaneamente, e ele querer ser o inventariante, que vai dar problema, ele vai atrapalhar e vai dar problema para os outros. E o negócio vai acabar, em vez de ir para frente, vai para trás. Então, esses detalhes, até você dizer quem você quer que seja, quem vai cumprir o testamento, quem vai ser o inventariante, gente, isso é importantíssimo. Lembrando, hein? Também um parênteses. Quando a pessoa falece, você tem até 60 dias para abrir o inventário. Se você não abre o inventário em 60 dias, tudo que você vai transmitir aos seus herdeiros virá com multa. E a multa é grande. Se você passa de 180 dias até 180 dias, se eu não me engano, é 10% do patrimônio e depois passa para 20%. Então, os números podem mudar, os números podem até se alterar dependendo do estado do Brasil, mas lembre-se, você é que fez, você que determinou. Então é importantíssimo que você possa fazer e você determina
o que é melhor. Patrimônio pequenininho, patrimônio imenso, é patrimônio. É teu sangue no teu negócio. Se você tem patrimônio no Brasil e tem patrimônio fora, uma casa, um sítio em Portugal, você tem uma quinta, você tem um apartamento nos Estados Unidos, enfim, ou você tem dinheiro fora do país, nos Estados Unidos, na Europa, enfim. O patrimônio que o Brasil vai recepcionar quando você vier a falecer é o patrimônio que você tem no Brasil. Tudo que você tem fora do país, aonde for, você vai ter que abrir um inventário nos determinados países onde você tem o bem, porque ele terá que ser partilhado no local e de acordo com os herdeiros que você tem. Então, se você é brasileiro, estrangeiro, não importa. Se você tem patrimônio no Brasil, pode ser em qualquer cidade, em qualquer estado, você tem que abrir um inventário no Brasil. Os bens que você tem fora, seja aonde for, pode ser na China, pode ser em Singapura, na Tailândia, na Rússia, não importa. É lá que você vai abrir, seu advogado vai te ajudar a abrir o inventário daquele bem, naquele local, porque as leis elas não se coadunam. No Brasil, você só pode dar conta do patrimônio no Brasil, independentemente se seus herdeiros estão aqui, estão lá, o interesse é do herdeiro. Se o herdeiro não está no Brasil, ele mora fora, e o patrimônio está aqui, ele vai ter que abrir o inventário aqui e dar conta do patrimônio daqui, fora, obviamente, o patrimônio fora. O inventário no cartório, de uma forma mais sem o juridiquês, é aquilo que a gente chama de inventário extrajudicial. Por quê? Pelo que você sabe, normalmente você vai abrir um inventário no judiciário, inventário judicial, que não significa que tem briga, não significa que está todo mundo se matando, não. O inventário judicial é quando existem aspectos do patrimônio dessa pessoa que vai ter que ser judicial. Agora, a oportunidade de você fazer um inventário extrajudicial, comumente chamado de um inventário no cartório, é muito possível, mas existem alguns requisitos importantíssimos. Quais são? Todos os herdeiros têm que estar de acordo. Todos os herdeiros têm que dizer, ótimo, a herança é essa, o patrimônio é esse, muito bem, nós vamos dividir assim, assado, tudo certo? Ótimo. Então, primeiro requisito, todos têm que estar de acordo. Segundo requisito, não pode ter menor de idade. Se houver um menor de idade, então, obrigatoriamente, esse inventário deverá ser aberto no judiciário, que pode ser tudo de comum acordo, mas como tem menor, tem que ser aberto no judiciário. Se tiver um incapaz, também não é possível abrir o inventário extrajudicial no cartório, porque o incapaz também há necessidade que o Ministério Público, tal qual menor de idade, vamos lembrar que são menores de 18 anos, se tiver um menor de 18 ou incapaz, o inventário obrigatoriamente deverá ser aberto no judiciário. Agora, outra questão, mas tem testamento, muita gente me pergunta, doutora, mas o falecido deixou um testamento, então disseram que não é possível abrir um inventário no cartório, fazer extrajudicial, porque não é aceito. E lembrando que o extrajudicial é muito mais rápido, está todo mundo de acordo, vocês concordam que vai ser muito mais fácil, por isso a gente faz o cartório. Mas não, mesmo que haja um testamento, o que nós fazemos? Nós damos a informação, informamos ao judiciário da existência desse testamento, o juiz atesta que existe um testamento e, em seguida, nós podemos ir ao cartório e fazer toda a divisão patrimonial, o inventário, no cartório. Lembrando, 60 dias, a partir da data do falecimento, 60 dias. A orientação para quem tem um negócio pequeno, médio, grande, ou para quem não tem nenhum negócio, não importa. Eu repito, fazer um planejamento, pensar de como você quer que esse seu negócio seja, continue para seus filhos, netos, bisnetos, etc.
você precisa buscar um profissional da área especializado para te ajudar. É muito mais simples do que depois você buscar remediar, ou as pessoas vão acabar remediando tudo aquilo que você fez. Então, isso é muito importante que você tenha em mente daquilo que você pode fazer, que obviamente você não é obrigado a fazer, mas uma vez que você tem esse conhecimento, não deixa para amanhã. Tudo que você deixa para amanhã, normalmente você acaba esquecendo, porque tem outras coisas mais importantes no seu dia a dia. Então, é muito importante que você pense, converse com seu advogado, com sua advogada de confiança, no sentido de ser especialista na área. Isso vai te dar segurança. Não tente fazer as coisas só por você. Uma coisa que eu até chamo a atenção, e você pode ter tido alguma experiência nesse sentido, você imagina que foi fazer uma compra e uma venda de um negócio, de uma propriedade, alguma coisa assim. E você foi direto ao cartório, perfeito, você vai lá, verifica quais são as necessidades, documentos, etc. Mas existem tantas possibilidades. Quando você faz uma escritura, vou dar um exemplo, uma escritura de doação. Você quer fazer uma doação em vida para um filho, isso acontece tanto, reservar o usufruto para você ou para sua companheira, seu companheiro, ou para uma tia, ou para uma entidade, você pode fazer. Mas na escritura, a depender de como você faça essa escritura, seja doação, seja compra e venda, você tem a possibilidade de usar algumas questões, algumas cláusulas, por exemplo, da incomunicabilidade, de impenhorabilidade, de inalienabilidade. Eu vou dizer para vocês o que é isso tudo. Você pode impedir que esse imóvel seja penhorado. Você pode impedir até que esse imóvel venha a ser vendido na tua ausência, mesmo doado. Você pode impedir que esse imóvel se comunique com teu genro ou com tua nora, e etc, e etc, e etc. Você concorda comigo? E só quando você conversa com alguém que tem essa expertise, você vai poder dispor de uma série de ferramentas que, na verdade, vão ajudar você e aquele que você doou ou vendeu a fazer a coisa certa.